Olá, eu sou o Bruno Lopes, do PET Produção UFSCar, e muito bem-vindos ao nosso quarto vídeo do módulo introdutório ao mercado financeiro. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a renda fixa e seus principais tipos de investimento. A renda fixa ela é ideal para os investidores que procuram mais estabilidade e segurança, pois a sua rentabilidade é previsível. Ou seja, você vai saber do seu vencimento, vai saber o seu preço e também vai saber o seu retorno. Além de você saber qual vai ser a taxa que ele vai ser indexado. Agora, para quem não sabe, um indexador ele é um índice que serve como parâmetro para um reajuste contratual ou valor de um ativo, sendo que seus principais são o CDI, a taxa Selic e o IPCA. Resumindo então, a renda fixa funciona como um empréstimo do dinheiro de um investidor para algum órgão emissor e, em troca, ele vai receber uma rentabilidade fixa já definida no ato de compra. Então, por que seria interessante para esses órgãos realizar esse tipo de negócio? Bom, como visto nos vídeos anteriores, esses órgãos eles procuram sempre captar recursos. E aí, com esses recursos, eles podem financiar projetos internos, eles podem pagar dívidas e até investir em desenvolvimento. Após então essa introduçãozinha sobre renda fixa, a gente tem algumas modalidades, que são os pré-fixados, os pós-fixados e os híbridos. E dentro dessas características a gente tem os fundos privados e os fundos públicos. Para os títulos pré-fixados, a rentabilidade é conhecida no ato de compra, de forma que você só precisa manter esse investimento até a sua data de vencimento para fazer o resgate. Ou seja, você já sabe quanto você vai receber caso mantenha até o resgate. Esse tipo de investimento é mais indicado para quando a inflação está em queda ou para quando a taxa Selic está menor que a sua rentabilidade. Por outro lado, os títulos pós-fixados, eles têm uma rentabilidade futura, pois eles estão atrelados a índices macroeconômicos, que são aqueles indexadores citados anteriormente. Além disso, eles podem também ter uma taxa fixa pré-fixada, que são os híbridos. Nesses casos, o investidor vai ter uma previsão de ganho, mas essa previsão pode ser alterada conforme a alteração dos índices macroeconômicos. Esses títulos são muito recomendados para quando a taxa Selic tem uma previsão de aumento, pois a sua possibilidade de retorno é maior. Agora que a gente já sabe sobre essa divisão de títulos, a gente vai entrar nas duas características, pública e privada, que esses títulos podem assumir. Os títulos públicos eles são emitidos pelo governo federal, pelo órgão do Tesouro Nacional. A finalidade deles é poder financiar as dívidas e poder investir em atividades governamentais, como a saúde, educação e entre outros. Esses ativos eles estão no mercado através do Tesouro Direto. O Tesouro Direto ele foi criado em 2002 pelo Tesouro Nacional a fim de que pessoas físicas possam comprar esses ativos do governo. No site do Tesouro Direto, a gente pode ver o valor unitário de cada ativo, o valor mínimo e também simular os nossos rendimentos. Na prática, o governo está pegando dinheiro emprestado da população. Vale a pena ressaltar que nesses títulos existem algumas taxas que são indiciadas ao seu rendimento. A primeira taxa é a taxa de custódia. Essa taxa é cobrada mensalmente pelas corretoras para poder armazenar seus títulos. Essa taxa ela pode ser fixa ou ela pode ser um percentual do valor investido. A taxa de administração é um valor pago ao operador financeiro para fazer a gestão e administração dos seus títulos. Essa taxa geralmente é um percentual anual sobre o seu título. O imposto de renda ele tem a característica de alíquota regressiva, ou seja, quanto mais tempo você deixa o título investido, menos você vai pagar, sendo seu valor mínimo de 15%. Temos também o IOF, que também tem a mesma característica de alíquota regressiva. No curto prazo, ele pode atingir uma porcentagem de 3% sobre o seu rendimento se o título chegar a 29 dias. O Tesouro Direto ele é composto por 5 títulos diferentes. Os dois primeiros são pré-fixados e pré-fixados com juros semestrais. A única diferença entre os dois é que o pré-fixado você vai receber o dinheiro na data de vencimento e o pré-fixado com juros semestrais você vai receber o dinheiro cada semestre. Isso pode ajudar muito no fluxo de caixa. Já os três últimos eles são da categoria do pós-fixado. O primeiro é o Tesouro Selic. Ele acompanha a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil. Esse é muito volátil e também quando tem a estimativa de projeção de aumento da taxa de juros é muito indicado. Temos também o Tesouro IPCA+, que é um tesouro pós-fixado, mas ele acompanha uma taxa pré-fixada, que é o IPCA, ou seja, ele é um título híbrido. Ele é muito indicado ao longo prazo e também ele acompanha muito a inflação, então para você perder dinheiro é bem mais difícil.
E por último, temos o Tesouro IPCA+, com juros semestrais. Ele é muito similar ao anterior, porém com sua rentabilidade semestral. A sua parte pré-fixada, ela é paga ao vencer o título. Agora vamos falar de renda fixa privada. A gente pode destacar 6 títulos, mas antes, vamos entender qual é a diferença do privado e do público. Basicamente, a diferença é que no público a gente empresta o dinheiro para o governo e na privada a gente vai emprestar esse dinheiro para instituições financeiras. Antes também, vamos falar um pouco sobre liquidez, que vai ser um conceito que vai aparecer frequentemente agora. A liquidez é basicamente a velocidade que você vai poder transformar o seu investimento num valor na sua conta. Então vamos começar com os principais títulos privados. O primeiro é o CDB, Crédito de Depósito Bancário. Basicamente uma pessoa física vai emprestar o dinheiro para o banco e esse banco vai emprestar para outra pessoa física. Mas aí você deve estar se perguntando, como que esse banco ganha dinheiro? É através do spread. Spread é basicamente a taxa de juros que o banco pega da pessoa menos a taxa de juros que ela devolve pra gente que emprestou o dinheiro. Esse é basicamente o lucro que o banco vai ter nesse processo. Agora que você já sabe o que é um CDB, tem algumas especificações que você deve saber. Ele é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, que traz mais segurança para esse fundo. Ele também tem uma liquidez muito variável, o que é muito benéfico, e ele também pode ser pré-fixado, pós-fixado ou híbrido. Além disso, esse título ele é baseado num indexador, o CDI, que é Certificado de Depósito Interbancários, que basicamente é a mesma coisa que o CDB, mas entre bancos. Um cenário ideal para um rendimento de um CDB seria 100% do CDI ou mais. Porém, quando você abre aí sua corretora, você vai se deparar com alguns bem menores do que essa taxa ideal. Para isso, a gente vai simular uma situação hipotética aqui. Essa situação hipotética acontece por conta da liquidez. Então vamos imaginar, a gente tem R$1.000 e vai emprestar para o banco. O banco, ele vai querer saber se ele vai poder emprestar ou não esse dinheiro para outra pessoa. Se você fala para o banco, nossa, eu preciso desse dinheiro daqui 1 ano só. Então isso dá uma margem grande para que o banco possa emprestar esse dinheiro para outra pessoa. Mas, se você não sabe quando você vai retirar esse valor, isso deixa o banco um pouco numa encruzilhada, deixando ele com menos margem de lucro. Ou seja, quanto mais tempo você deixa de garantia para o banco, mais você vai receber em troca. Agora temos o LCI e o LCA. LCI é Letras de Crédito Imobiliário e LCA é Letras de Crédito do Agronegócio. Eles funcionam de maneiras muito similares. Você vai emprestar o dinheiro ao banco e o banco vai emprestar o dinheiro para uma pessoa investir nesse ramo, seja no imobiliário com o LCI ou seja no agronegócio com o LCA. Esses dois eles são muito parecidos com o CDB e eles também possuem o Fundo Garantidor de Crédito. E uma peculiaridade deles é que ele é isento de imposto de renda, ou seja, você pode até achar uma rentabilidade um pouco menor em relação ao CDI, mas você vai fazer as contas em relação ao imposto de renda e isso vai fazer com que você tenha, às vezes, mais retorno que o outro. Temos agora a letra de câmbio, o LC. Essas letras de câmbio são muito parecidas com o CDB. A única diferença é que elas não são emitidas por bancos, e sim por financeiras, que são pequenas instituições financeiras que não contam com conta corrente, não contam com seguros, poupança e esses serviços. Ela também é garantida pelo Fundo Garantidor de Crédito e ela é de baixo risco, além de ser de médio prazo, ou seja, 1, 2 e 5 anos assim. Todos esses anteriores, eles seguem o CDI. Agora vamos falar do CRI e do CRA. Eles são muito similares ao LCI e o LCA, que são certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio. A única diferença entre eles é que eles não têm o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Eles estão pouco presentes no mercado e têm uma liquidez restrita, que significa que se você não tem certeza que você vai precisar do dinheiro ou não, é melhor você não investir, pois você tem um prazo muito maior para poder retornar esse dinheiro. Temos agora as debentures, que é um instrumento de captação de recursos pelas empresas que não são instituições financeiras a fim de financiar algum projeto. Ela é uma alternativa aos financiamentos bancários. E assim como o CRI e o CRA, elas não possuem o Fundo Garantidor de Crédito e possuem uma liquidez longa. Dificilmente você vai achar uma liquidez menor de 2 anos. Além disso, ela tem uma subdivisão, que são as debêntures incentivadas. Essas subdivisões, elas são isentas de imposto de renda, e com isso você vai poder investir em infraestrutura, como portos, aeroportos. E para finalizar, temos os fundos de renda fixa. Basicamente, temos um gestor que tem uma carteira com rendas fixas variadas.
Esse gestor faz uma administração, ele cobra uma taxinha de administração aí para manter essa carteira de vários investimentos, sendo eles CDBs, títulos de públicos como Tesouro Direto, temos o LCI, o LCA, e ele faz esse mix de ativos aí. E infelizmente ele não possui o FGC. E agora você deve estar se perguntando, e a poupança? Se você quiser mais saber sobre a poupança, vai no Instagram do Pet, que tem um IGTV, vai aparecer aqui embaixo. Lembre de comentar, curtir, compartilhar com seus amigos, que isso ajuda muito a gente, tá bom? Um abraço, obrigado.